Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu vou falar em como lidar com a culpa. No vídeo anterior eu estava explicando a diferença entre culpa e arrependimento, e eu falei que a culpa é um sentimento aprendido, ou seja, não nasce com a gente. E que a forma como a gente vai nos tratar quando a gente errar vai vir muito da forma de como a gente era acolhido nas nossas imperfeições lá na infância, porque é o que a gente aprendeu. Mas além da forma como a gente vai se tratar quando a gente erra, a culpa em si, ela pode vir de uma quebra, de uma autoimagem idealizada, de como a gente deveria ser, de como a gente deveria se comportar, dos papéis que a gente deveria cumprir. E aí quando essa autoimagem que a gente idealizou, ela é quebrada, a gente acaba nos culpando, porque aí a gente não consegue nos aceitar nas nossas limitações, nas nossas imperfeições, nas nossas incoerências, porque todos nós temos incoerências e limitações. Então, o primeiro passo para a gente aprender a lidar com a culpa é a aceitação das nossas imperfeições, que é trabalhar o nosso amor próprio. E isso são nos casos onde a gente realmente pode melhorar uma atitude nossa, porque como eu disse no vídeo anterior, nem sempre a culpa vai vir porque a gente errou de fato. Muitas vezes ela vai vir de uma crença distorcida, onde eu acho que eu tenho que me sacrificar em função do outro, abrir mão das minhas necessidades em função das necessidades do outro. Mas vamos focar aqui na aceitação. Só que para isso a gente vai precisar olhar as imperfeições de uma outra perspectiva. A perfeição, gente, não é um lugar que está disponível para a gente. Até porque na etimologia da palavra perfeição, que vem do latim, perfeição significa que algo já está completo, feito, finalizado. E esse não é o nosso lugar, porque a gente está em constante expansão. E qual propósito teria uma pessoa se ela já tivesse alcançado a perfeição? Se ela já tivesse finalizada, completa? Se ela não tivesse mais para onde expandir? Qual seria a graça e a motivação da vida? Por isso que, para mim, o universo ele está em constante expansão. Esse é o propósito da vida. Para mim, Deus também está em constante expansão, com cada criação nova que nasce no universo, através do próprio universo que já é comprovado que está em constante expansão, ou através das nossas experiências, porque eu acredito que Deus também se experiencia através de nós. Nós somos centelhas divinas dele, né? Fractais dessa grande consciência. Então, se a criação de Deus também não está completa e finalizada, quem somos nós para querer alcançar esse lugar de perfeição e de completude? E eu vou me abrir aqui agora com vocês, que inclusive vocês podem me achar super hipócrita. Mas eu tenho questões que eu ainda não me aceitei. Eu tenho situações do passado que eu ainda nem tenho consciência, que eu ainda nem fui revisitar, né? Partes minhas que estão só esperando esse momento chegar. Mas tem situações do presente que eu ainda não ressignifiquei também por completo. Mas aceitar as nossas imperfeições também é aceitar as nossas partes que ainda não estão curadas. Então presta atenção, gente, no que eu vou falar agora para vocês. O propósito de me aceitar imperfeita é a sensação que eu fico quando eu estou em expansão, quando eu transformo alguma dor em amor. E o amor, gente, eu não estou romantizando, mas é a melhor sensação que a gente pode ter nessa vida. Eu tenho certeza que uma das melhores sensações que você já sentiu foi em um estado de amor. Só que quando a gente une a transformação, a superação, que dá muito prazer, a gente sentir que a gente está superando alguma coisa, transformando alguma coisa, quando a gente une isso com o amor, o preenchimento, gente, é maior ainda. Mas o ponto é, para eu sentir essa sensação de quando eu transformo alguma dor em amor, eu preciso ter alguma ferida para ser ressignificada. Para eu ter essa sensação que eu fico quando eu estou expandindo, eu ainda preciso estar imperfeita e incompleta. E é um paradoxo, porque me aceitar imperfeita consiste, inclusive, então, a aceitar que eu ainda não ressignifiquei todas as partes dentro de mim e que o sentimento de culpa ainda vai vir, mas que eu tenho a mim mesma para me acolher quando esse sentimento de culpa vier. Porque senão a gente começa a se cobrar porque a gente está sentindo culpa. Então que bom que eu não estou curada de tudo, porque significa que eu ainda vou passar por muitos processos que me dão um propósito. Qual o sentido seria de eu levar conhecimento para um mundo que já sabe de tudo? Para pessoas que não têm mais o que aprender. Eu tô falando tudo isso, gente, porque eu quero que vocês peguem gosto por esse processo de transformação. E não que vocês idealizem o lugar de perfeição, que a gente está curado de tudo, que acabou com todos os sentimentos que a gente não gosta, como por exemplo o caso que eu tô falando aqui hoje é a culpa. Então quando a gente erra e se culpa, é porque a gente está idealizando esse destino final. A gente está idealizando essa nossa versão pronta. E o ideal de perfeição que não existe.
Então que o nosso novo ideal seja a imperfeição, mas com a constante evolução. Porque a aceitação das imperfeições não é estagnação, pelo contrário, o que gera paralisação é a culpa, porque quando a gente sente culpa, você entra num pico de estresse e o seu corpo fica sobrecarregado, você entra num estado de congelamento. Já a aceitação, você libera esse estresse e você consegue olhar aquela situação de uma outra perspectiva. E aí ela vai te levar para o movimento. E não existe o verdadeiro sucesso se uma pessoa não busca a aceitação das imperfeições. Pode reparar, qualquer pessoa que você admira, seja, sei lá, no ambiente corporativo, qualquer pessoa que chegou num lugar e ela ensina as pessoas a prosperarem, ela de alguma forma buscou o autoconhecimento, de alguma forma ela teve que buscar com as críticas, para não buscar a validação dos outros. Para uma pessoa ela dar um passo maior e se manter nele de uma forma saudável, ela precisa estar com o amor próprio sendo trabalhado. Não estar perfeita, mas estar nesse constante aperfeiçoamento. Porque o verdadeiro sucesso, eu acredito que está na autenticidade. E não nas pessoas que chegaram em algum lugar ou buscam chegar em algum lugar para ter reconhecimento, para ser mais amados por isso. Aí ela está muito na criança ferida. Se eu não estivesse trabalhando constantemente o meu amor próprio, qualquer flopada aqui no YouTube eu já teria desistido, gente. E eu não vou desistir, sabe por quê? Porque essa constante superação das minhas dores é o que me motiva, é o que me alimenta, é o que me dá sentido. Eu falo dores, gente, porque todas as nossas partes inseguras vêm de feridas. O erro, ele vem nos mostrar que tem algo pronto para ser modificado. E que bom, porque esse movimento de modificação, de transformação, que gera autoestima. Porque aí a gente começa a confiar na nossa capacidade de transformação. Então, cada vez menos a gente vai temer um erro. Porque eu sei que se não fosse esse erro, eu não passaria por um aperfeiçoamento. Claro, se eu aprendo a lidar com ele. E além da aceitação que nós somos falhos, também tem um sentimento muito importante nesse processo, que é a compaixão. E só através do conhecimento que eu consigo ampliar minha autocompaixão, porque a autocompaixão vem da compreensão do porquê eu fiz tal coisa. Sempre tem uma história por trás disso. Perceber qual que é a parte minha que está faltando amor e que por isso eu feri o outro. Porque tudo é um espelhamento. Quanto menos eu conhecer as minhas sombras e a dinâmica de como o meu ego funciona, porque na verdade ele só é um instinto inconsciente de proteção, são ações minhas inconscientes, estão me protegendo por algum motivo, menos repertório eu vou ter para compreender a mim mesma e consequentemente o outro. E também trabalhar as nossas crenças de que não tem ninguém lá em cima nos julgando ou nos punindo pelos nossos erros. Isso é uma crença humana e ainda muito limitada. A galera lá de cima, gente, não tá nos cobrando de nada. Quem nos cobra somos nós mesmos. Eles só querem que a gente viva a nossa potência para sermos abundantes e felizes. Mas para a gente viver a nossa potência, a gente é convidado a constantemente amadurecer através dos nossos erros, para a gente colher frutos melhores e não os frutos ruins que vêm da nossa inconsciência, que gera sofrimento, não só na gente, mas nos outros também. Eu vou trazer agora um exercício para vocês. Fechem os olhos e se imaginem de frente agora com você criança. Imagina a sua criança na sua frente agora. Não precisa ter riqueza de detalhes, desapeguem agora da perfeição. Foca a atenção agora no seu coração. Dá uma respirada profunda. E ancora agora no seu estado de presença. Olha para sua criança. Você teria coragem de falar para sua criança, agora, de frente com você, que ela é burra, que ela é feia, que ela é incapaz? Olha para ela e vê se as coisas que você disse para você mesmo, se você teria coragem de falar agora para ela. Veja se você tem coragem de punir ela, de castigar ela por algum erro que ela tenha cometido. Olha nos olhinhos dela e vê se você tem coragem de maltratar ela por causa de algum erro dela. Provavelmente não. Pode abrir os olhos. Você não tem vontade de punir ela, eu acho que talvez por dois grandes motivos. Um deles é porque você sabe que a sua criança ela está em fase de desenvolvimento. Você sabe que ela está em constante aprendizado. E por que a gente não consegue então se tratar dessa forma?
porque a gente ainda não aceitou que a gente também está nessa fase de crescimento. E uma outra criança, você pode até agir dessa forma, punindo ela ou castigando ela quando ela comete algum erro, porque você não tem o conhecimento profundo do funcionamento daquela outra criança, mas a sua criança você tem. Então, dificilmente você teria coragem de tratar a sua criança dessa forma, porque você conhece ela como ninguém. Você conhece as limitações, as motivações, os anseios, o estado de consciência da sua criança. E talvez você também não teve coragem de falar da aparência dela para ela, porque você sabe o quanto isso ia ferir ela. Que criança que merece escutar isso? Só que aí que tá o ponto. Nós também não merecemos escutar isso. É que a gente se coloca num lugar, eu acho que até de superioridade isso. Só que a gente tá longe de estar no último andar dessa hierarquia. Tem muitas consciências acima de nós, inclusive aqui na Terra, que já não nos olham dessa forma, que já consegue olhar o outro com essa compaixão e sabe que você não merece ser olhado dessa forma. Então, da mesma forma como a sua criança não merece ouvir isso tudo, você também não merece. E no próximo vídeo eu fiz uma vivência para vocês, te conduzindo nesse processo de como eu permito essa minha criança ferida se expressar, falar o que precisa ser dito, fazer um pouquinho de birra, mas depois eu entro para um processo de acolhimento, de aceitação e depois tomo uma ação e um movimento. Porque todos esses passos, incluindo o movimento, é o que auxilia no processamento dessas emoções. Era para esse vídeo ter sido a parte prática, eu tinha prometido isso para vocês. Mas olha lá eu, gente, sendo imperfeita aqui para vocês. Isso é o que está disponível no momento. Aos poucos eu vou me aperfeiçoando, né, enxugando esses conteúdos para que eles sejam cada vez mais dinâmicos. Mas eu prefiro postar dessa forma mesmo do que me paralisar para fazer tudo perfeitinho. Hoje é o que está tendo e amanhã, claro, eu sempre vou melhorando para entregar o melhor tipo de conteúdo para vocês. Então, um beijo e eu te espero até o próximo vídeo.